Meu nome é Claudilene Rosa, sou acadêmica do curso de Psicologia, campus UNOESC Videira. Irei apresentar o artigo com o tema Processo de adoção e adoção tardia, definição, aspectos históricos e fenômenos associados. Tenho como orientadora a professora Thaisa Trombeta de Marco e o professor Adriano Chiloch. A adoção, ela se constitui como um fenômeno complexo, pois ela envolve aspectos sociais, jurídicos, psicológicos e culturais, entre outros. No decorrer do processo histórico, houve transformação no modo de pensar, ver, agir e reagir sobre a adoção. A palavra adoção, ela é originada do latim adoptio. Quanto à definição científica, ela pode ser definida como uma rigorosa obediência que deve ser prestada aos requisitos estabelecidos por uma lei ou por meio de um vínculo fictício de paternidade e filiação legítimas. Em relação ao conceito de adoção tardia, ele é aplicado à criança com idade acima de 2 anos. Também podemos chamar de adoção moderna. O objetivo é apresentar um breve contexto histórico relacionado aos termos de evolução sociais, religiosos e legais. Também os fenômenos psicossociais relacionados a este processo. No Brasil, a prática informal de adoção é comum desde o período colonial. Ela ocorria da seguinte maneira: as famílias ricas acolhiam em sua casa os filhos das famílias mais pobres. Estas crianças deveriam prestar serviços aos seus novos pais. Isso também ainda ocorre nos dias de hoje, pois a família que tem uma melhor condição financeira procura uma família mais pobre e ela já tem consciência de que a família pobre irá entregar o seu filho. Dessa forma, ela deixa de passar pelos trâmites legais e leva a criança até o cartório e o registra como seu próprio filho. Esse termo é um termo de adoção ilegal. No contexto europeu, a prática de adoção ela foi reavivada após a Revolução Francesa, no ano de 1789 a 1799, através do Código Napoleônico do ano de 1804. Este código, ele autorizava as pessoas com mais de 50 anos a adotarem. Porém, essa lei não era definitiva, pois a criança permanecia na casa acolhedora e, ao mesmo tempo, mantinha relações com os seus pais biológicos. No início do século XX, o conceito de adoção ele foi adequado à compreensão do Código Civil Brasileiro do ano de 1916 e as leis que estabeleceram o processo de adoção de forma definitiva. No ano de 1990, o Estatuto da Criança e Adolescente contribuiu com a efetivação legal, pois ele visou melhores condições para o adotado e adotante. Ele assegura um tempo de convivência entre os dois, com acompanhamento de uma equipe multiprofissional por meio de uma sentença judicial. É ratificado um vínculo irrevogável entre pais e filhos. Ao contextualizar esse estudo, foi considerado que as crianças maiores adotadas, em sua maioria, elas possuem um período de adaptação e também de institucionalização, ou deixavam que as instituições de acolhimento e preenchessem este lugar no sentido de um novo lar. Ou seja, as crianças maiores ou adolescentes, quando adotadas, elas necessitavam fazer uma reconstrução de lar, se constituindo em uma tarefa desafiadora e dolorida. Ao se tratar da institucionalização e adoção,
É cabível pensar nas crianças e adolescentes que não experienciaram a constituição de um lar, como mencionou o Winnicott no ano de 1978. A experiência de um lar primário, elas não tiveram ainda. Ele será constituído no decorrer do seu processo de adoção. Para Bion, no ano de 1971, ao vivenciar um novo lar, crianças que sofreram abandono e viveram muito tempo abrigadas, elas tendem a ter um medo ou alguma experiência negativa em relação ao abandono. Porém, quando ela inicia o contato com a nova família, a tendência é que aquela experiência negativa ela seja substituída por novas aprendizagens significativas. Ao se tratar dos adotantes que adotaram tardiamente, são pessoas consideradas com maior maturidade e estabilidade emocional. Esse é o fator que mais predomina na realização de uma adoção tardia. Também é considerado que essas pessoas elas possuem um comportamento altruísta baseado na estabilidade e maturidade emocional. Agradeço ao UNOESC do Campus Videira e aos meus orientadores, Thaisa Trombeta de Marco e Adriano Stilosky, por se tornarem incentivo na busca do meu conhecimento e aperfeiçoamento profissional. Muito obrigada.